Queridos alunos em Cristo, paz do Senhor, desde já quero agradecer a Deus por esse momento oportuno que Deus nos dá para estarmos mais uma vez, trazendo um comentário esse dentro dessa disciplina que é teontologia, a ciência que estuda o ser de Deus. Trabalhamos aí vários assuntos dentro do ser de Deus, dentro de características próprias de Deus, que chamamos de atributos, tá? Que revela, que expressa, o seu carinho, que expressa o seu amor, a sua bondade, a sua santidade, a sua soberania, a sua eternidade, imutabilidade, a sua presciência, pré-existência. Então trabalhamos vários atributos que expressa de várias formas o Deus que nós servimos. Apesar de termos todo o conhecimento de muitos atributos de Deus, características propriamente de Deus, nós não temos a pretensão, eu já ouvi de alguns professores, principalmente de um, não vou citar nome, nós não temos a pretensão de explicar Deus. Não cabe ao finito trazer explicação do infinito. Nós somos finito e trazer uma explicação do infinito, isso não existe, tá bom? E outra coisa também, o Deus que se explica não é Deus, tá bom? O Deus que se explica não é Deus. Então a gente tem aí um assunto agora, aliás foi dado na última aula, um assunto sobre a Trindade de Deus. E como explicar a Trindade de Deus? Misericórdia. Se você quiser pensar, tenha qualquer tipo de pensamento que você quiser depois dessa expressão que eu vou lhe falar, certo? No tocante à minha pessoa. Lembrando que nós estamos fazendo esse comentário, não é para nos amostrar, não é para ganhar curtida, para ganharmos ibopes, para ser nada disso. Esse comentário é para te trazer um auxílio dentro desse assunto que você está estudando. Eu não estou aqui querendo mostrar que eu tenho um conhecimento dentro desse assunto, não quero jamais. A minha ideia não é outra senão auxiliar você. Mas olha, a minha razão que eu tenho no tocante principalmente ao Deus Todo-Poderoso, ao El Shaddai, ao Deus magnífico, soberano, é essa, dentro da minha concepção, da minha própria pessoa. A minha corda, a gente vê um assunto que é como um poço largo e profundíssimo, que eu não sei te explicar profundo, não existe uma definição exata para esse poço. Eu só sei que eu me sinto como uma corda curta, tá certo? Curta, que tem um limite. E como uma caneca também pequena, que tem um limite também, certo? Então, como uma corda curta, uma canequinha curta, eu procuro me abastecer dentro dessa limitação. Eu quero dizer para você que misericórdia, ai de mim, chegar a um pensamento que sei que eu sou, que posso. Não, quem é, quem pode, quem faz é Deus. E repito, o Deus que se explica não é Deus. Então nós não temos essa capacidade, mas nós temos a revelação que ele nos deu a respeito da sua própria pessoa na Bíblia. Nós temos aí 66 livros, Dentro desses 66 livros, nós temos aí 31.105 versículos, dependendo da tradução, e nós temos aí esses versículos dentro de 1.189 capítulos. Então a gente vai ver Deus no princípio e vamos ver Deus no fim. Do princípio ao fim, nós vamos ver Jesus, o Filho de Deus, que é Deus, lá no princípio, e vamos ver no Apocalipse no fim. Nós vamos ver o Espírito Santo no princípio, no meio e no fim também. A Trindade, ela é uma Trindade de Deus? Não. A Trindade, ela é uma Trindade de pessoas, ok? A Trindade é uma Trindade de pessoas. Então a gente vai ver aí uma definição do termo Trindade, que significa a tríplice manifestação de Deus, e a gente vai ver isso de forma explícita no Novo Testamento, e a gente vai ver a triunidade, que traz aí, que significa o tríplice modo de existência de Deus, que é a existência de três em um. Então é um,
é um Deus que se revela através de três pessoas. Pastor, isso é muito complexo, realmente é muito complexo. O que eu recomendo a você é se aprofundar, procurar se especializar dentro desse assunto, que é teontologia, que é o estudo da razão do ser de Deus, tá bom? Do estudo do ser de Deus. E principalmente dentro desse assunto da Trindade. Esse assunto é um assunto muito discutido ao longo dos anos, aliás, em todos os concílios, e até hoje é um assunto muito discutido. A gente só vai ter mesmo uma razão, uma ideia, uma visão mesmo de Deus quando nós deixarmos esse corpo, né, que não suporta esse saber, e passarmos a existir num corpo glorioso que está determinado por Deus. A Bíblia diz que no abrir e fechar dos olhos, né, 400 milésimos de segundo, esse é o tempo, aproximadamente, dentro de uma visão humana. Esse corpo vai deixar de ser corruptível, destrutivo, e vai se tornar um corpo incorruptível, ok? Num corpo glorioso. E isso vai acontecer de uma forma muito rápida. Eu, se eu fosse você, se prepararia para que isso viesse a ocorrer com você também. Então, nós vamos ter realmente uma visão de Deus, ok? Então, a gente vai ver dentro desse capítulo, que é o capítulo 4, esse assunto da Trindade. E aí a gente vai ver que a nossa lição, essa disciplina, ela traz muitas referências. A ideia do nosso pastor era enquadrarmos dentro realmente da Bíblia. E aí ele faz muitas referências. Onde eu vou ver de forma mais específica a existência de Deus, que é a existência de três em um. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver essa triunidade muito no Antigo Testamento. E também no Novo Testamento. E a Trindade também, tá certo? No Novo Testamento, de uma forma mais expressiva, né? De uma forma mais expressiva e específica. Ok? Então a gente pode dizer também que... Desculpa, irmão, estou aqui com um assunto extra e eu gostaria de trazer para vocês. É isso? A Trindade. Como explicar a Trindade? Como explicar a Trindade? No meu ver, não tem uma explicação concreta. No meu ver, não. Eu estou aqui tomando nota de alguns teólogos, né, renomados, tanto do passado como do presente. Não existe uma real explicação desse assunto que é de suma importância para a igreja. Não há condição do ser humano explicar Deus. Isso é fato. Ok? Por isso não temos pretensão de explicar Deus. O que sabemos é que Deus subsiste em três pessoas. Deus subsiste ou existe em três pessoas. Substancialmente, não. Substancialmente é um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas, diferentes. Ok? Diferente, distinta, diferente. Mas da mesma substância. Certo? Não é três substâncias, é a mesma substância em três pessoas, tendo o mesmo ou os mesmos atributos, realizando as mesmas coisas. Então, quando eu falo de onisciência, né, eu me refiro a Deus, ao Pai, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Todos três, eles desfrutam dos mesmos atributo. Então a palavra Trindade não está na Bíblia. Deus, Pai, Jesus e Espírito Santo são três pessoas diferentes unidas em um só Deus, ok? São três pessoas unidas, né, em uma substância só. Todas três são Deus. Não é Trindade, triunidade, não é três unidades de Deus, não é Trindade de Deus, mas de pessoas distintas que desfrutam dos mesmos atributos. Não é uma hierarquia, o pai manda no filho, não existe uma ordem. A gente fica muito bem claro, o pai me enviou, e eu tenho que ir para quando eu for, ele voltar, o Espírito Santo vir. Aí a gente parece até uma hierarquia, um mandando o outro, mas não, é três que trabalham em harmonia um com o outro. Sabendo disso, entendemos que a Bíblia diz que há um só Deus. E aí a gente precisa entender a unidade composta. Tá aqui uma caneta e você há de convir comigo
que existem vários elementos, porém que estão compostos, né? A unidade composta de vários elementos. Então, Deus é o único Deus. Por que Deus poupou o seu povo? Está na nossa lição, gente. Porque Deus poupou o povo dessa doutrina, especificamente da Trindade no Antigo Testamento. Havia um politeísmo tremendo. As nações, né, da época eram todas elas sincréticas. O homem sempre teve a necessidade de Deus. Dentro dessa disciplina teontologia, nós vamos ver uma imagem, né, lá na Romênia, se não foge da memória, de um autor, né, de um artista plástico, onde ele faz, né, um homem com um vácuo, com um espaço. E é justamente esse espaço. Dentro dessa disciplina, aprendemos também que na antiguidade, era muito mais fácil você ver uma civilização, um povoado sem muros ao redor do que sem um Deus, né? Todos eles tinham todos os povos, tribos, né, povoados tinham um Deus, ok? Então havia um sincretismo muito grande. Então a ideia do Deus Pai, Filho e Espírito Santo poderia trazer uma confusão. Então aí Deus usa dentro da língua, dentro do vocábulo, um termo que representa a unidade composta no plural, tá certo? Elohim é Deus no plural. Então a gente vai ver isso, né? A gente vai ver isso lá no início, né? No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aonde Jesus está? O Espírito pairava sobre as águas e disse Deus, a gente vai ver Deus. É justamente disso, no verbo. João vai dizer, e o verbo se fez carne e vimos a sua glória como a glória do Pai. No princípio era o verbo estava com Deus. E disse Deus, então o verbo é toda a palavra, em particular a que é proferida em ação, é a palavra em ação. Ok? Então a gente vai ter essa definição aí. A gente vai ter o Pai como pessoa distinta no Antigo Testamento, não é isso? Então a gente vai ver o Messias no Antigo Testamento, o Espírito Santo, eu aconselho você a ler as referências no Antigo Testamento, né? É o que eu já falei. O Antigo Testamento não ensina claramente sobre a Trindade, a razão é evidente, o problema do politeísmo, né? Vários deuses, né? Havia muitos deuses entre as nações. A nação de Israel não estava preparada para compreender, tá certo? Deus primeiramente acentuou a verdade do ser único, Deus, para depois o Novo Testamento tornar explícita a Trindade. E eu aconselho que você leia a apostila juntamente com a palavra, buscando as referências, testificando e principalmente em oração, pedindo para Deus, aquilo que eu não entender, me ajuda a aceitar por fé. Porque eu sei que se eu não crer, eu morro. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Então, aceite pela fé. Faça que nem Abraão. Então, a gente vai ver Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. E aí a gente vai ver a Trinidade no Antigo Testamento. Muitas referências à Trindade no Novo Testamento. E aí, na Trinidade no Novo Testamento, a gente vai ver a forma de expressar no plural Deus, né? Elohim. Tá certo? Que a gente vai ver no princípio que o Deus dos céus e a terra lá no Gênesis, na confusão nas línguas, que é lá em Gênesis 11, na Torre de Babel, desçamos a palavra no plural, desçamos e confundamos as línguas. A gente vai ver também na bênção arônica, tá certo? E vamos ver de várias maneiras a Trindade atuando no Antigo Testamento. Vamos ver individualmente o Filho no Antigo Testamento, o Pai principalmente no Antigo Testamento e o Espírito Santo. E nós vamos ter mais uma definição, muitas definições biblicamente da Trindade no Novo Testamento, né? Na ordenança do batismo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No batismo de Jesus Cristo, nós vamos ver que o céu, ouviu-se uma voz do céu, o Espírito descia em forma de uma pomba, tá certo? E lá estava Jesus. Então vamos ver o Filho, o Espírito e Deus. Ok? Na bênção apostólica também, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro o grande amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo. Ok? Então, a gente sabe que esses versículos ensinam
Existem vários versículos que ensinam acerca, né, que fala expressivamente sobre a Trindade. Eu aconselho que você, né, tome nota e leia direitinho e se intere mais desse assunto. Eu quero agradecer, né, a Deus, não tem mais necessidade de nós prolongarmos nesse comentário. Esse foi um assunto, esse comentário está dentro desse capítulo, o último que nós estudamos em sala. E agora Deus está nos dando essa condição aí, graças a Ele, de estarmos comentando. Então fica aí com esse comentário. A gente encerra hoje, né, nesse comentário, essa disciplina. Lembrando que a nossa próxima disciplina a ser estudada vai ser Cristologia, tá bom? Nós vamos trabalhar o assunto de Cristo, a Cristologia. E na sequência nós vamos trabalhar futuramente, se Deus assim permitir, se a igreja não for arrebatada ou se nós não formos antes, nós vamos trabalhar o assunto na sequência, depois da cristologia, a pneumatologia, que é o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até o próximo comentário, em nome de Jesus.